Fala galera, estamos no capítulo 5 de Atos. E no capítulo 4, a gente viu algo muito interessante sobre obedecer a Deus. Vocês lembram que os apóstolos falaram que mais importa obedecer a Deus do que os homens? Pois bem, no capítulo 4 nós também vimos que era comum no processo de formação da igreja as pessoas venderem os seus bens e dividirem para viver em comunidade. O que era de um era de todos. E um casal chamado Ananias e Safira resolveram também vender as suas propriedades. Só que eles entraram num acordo para mentir acerca do valor das propriedades. Olha, deixa eu falar uma coisa com você. Mais importa obedecer a Deus. Não importa quem te propôs o acordo. No caso de Safira, Ananias propôs o acordo e ela aceitou. Mas obedecer é uma escolha. Não aceite nenhum acordo que esteja contrário à palavra. Não aceite nenhum acordo que vá ferir a Deus. Porque antes de ferir os homens, feriu a Deus. E a sua vida, a minha vida, tem que ser para a glória dele. Versículo 5 diz o seguinte: ouvindo isso, Ananias caiu morto e o temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Quando Pedro disse para Ananias que ele não mentiu para os homens, ele mentiu para Deus. Ele achou que estava enganando os apóstolos, mas não. Ele estava enganando primeiro a ele mesmo e estava tentando enganar o Todo-Poderoso. Só que não se engana a Deus. Mas a seguinte, a gente vê que ele perguntou também para Safira, esposa de Ananias, foi por esse preço mesmo que vocês venderam? Ela confirmou a mentira e morreu também. É porque hoje, geralmente, ninguém cai duro morto porque mentiu. Mas não é porque isso não acontece que nós não precisamos zelar por ter uma vida de santidade. Que nós não precisamos zelar por ter uma vida de obediência ao Senhor. Amém? Quero ler com vocês também o versículo 14, que diz o seguinte: e o número cada vez maior de homens e mulheres que criam no Senhor eram acrescentados, de modo que o povo também levava doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto passava. Aqueles homens estavam com tanta fé que eles criam que até a sombra de Pedro iria curar. Eles criam que a sombra carregava o poder, carregava a unção de Jesus. E Jesus tem o poder para fazer milagres da mesma forma que fazia naquele tempo. Mas precisa ver em nós fé para que ele realize esses milagres extraordinários. Amém? Quero ler com vocês também o versículo 19. Mais uma vez, os apóstolos foram presos. E assim, já um spoiler muito bom, que durante o livro de Atos a gente vai ver muito isso. Vai ver os apóstolos sendo presos, sendo espancados, sendo açoitados. Capítulo todo. É quase igual o livro de Juízes. Se você não leu, eu recomendo. Quem sabe futuramente a gente não pode ler juntos o livro de Juízes. Juízes é um peca reconcilia. Meu Deus do céu. É um peca reconcilia retado. O livro quase todo é assim. O povo pecou, se reconciliou. Pecou, reconciliou. Pecou, reconciliou. Mas vamos continuar aqui. Eles foram presos e no versículo 19 diz o seguinte: mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os levou para fora. E disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. A palavra do Senhor vem para trazer vida, vem para nos vivificar, porque Cristo nos amou quando ainda estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas a palavra do Senhor vem para nos trazer vida, e vida com abundância. E a prova de que eles foram tirados da prisão de forma milagrosa pelo anjo do Senhor é que no versículo 23 diz o seguinte: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não vimos ninguém. Uau! Aqueles homens foram tirados de lá, literalmente de forma sobrenatural. Estava tudo trancado, os guardas estavam lá e não viram nada, não viram eles saindo. Mas o Senhor os tirou de lá para que eles anunciassem de forma corajosa a palavra do Senhor. E isso deixou o Sindério, o sumo sacerdote atordoados. Como é possível que isso possa acontecer?
mas eles priorizaram obedecer a Deus, priorizaram obedecer a Deus e não os homens. Tudo aquilo causou uma certa agitação, mas quando eles se reuniram novamente, o conselho, o Sindério ali, o Senado, a depender da tradução que você use, para ver o que eles iam fazer acerca dos apóstolos, um deles deu uma sugestão. Peraí, outros grupos se levantaram e acabaram, outros grupos se dispersaram, porque eles achavam que seguidores de Jesus eram uma seita. Misericórdia, falta de entendimento. Mas o versículo 38 diz o seguinte, conselho de Gamaliel. Portanto, neste caso os aconselho, deixem ir esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Nossa! E nós temos que fazer essa oração. Se você está numa empreitada, num propósito, se você tem um plano, se você tem um desejo, faça essa oração. Deus, se for da tua vontade, eu sei que vai ficar de pé. Mas se não for, vai fracassar. O missionário R.R. Soares nos ensina uma oração maravilhosa. Deus, se não for da sua vontade, passa um X. E eu digo por experiência própria. Quando não é da vontade de Deus, Deus passa um X grandão. Para a gente terminar, versículo 41. E os apóstolos saíram do Sindério, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Enquanto isso, a gente, por muito menos, eles foram presos e a gente, por muito menos, fica, ai meu Deus, socorro, estou sem forças. E eles ficaram alegres, porque eles foram dignos de serem humilhados pelo nome de Jesus. Por isso, quero deixar a sugestão de canção para hoje. Se humilhado renascer praise. Vamos orar? Senhor Jesus, nos dê ousadia e intrepidez para que venhamos sempre obedecer ao Senhor. Não se associar com obras mentirosas nem conselhos mentirosos, mas seguir as orientações da palavra do Senhor. Pai, que tudo aquilo que for propósito do Senhor, que permaneça em nossas vidas. Mas aquilo que não é propósito do Senhor, uma amizade, um relacionamento que veio para atrapalhar a nossa vida, passa um X, tira do nosso caminho, mas que se cumpra em nós a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém? Tchauzinho, até amanhã.